Esta jornada começa nas Ilhas de Shoals, ao largo da costa do Maine, antes de atravessar para o continente, rumo à cidade portuária de Kittery. De lá, parte para o nordeste, costa acima, passando por pequenos portos e rios, até chegar a Kennebunkport e a casa de veraneio de uma família presidencial. Ainda costa acima, passando por ilhas e faróis, estão o porto e a cidade de Portland. Na Grande Baía a norte, estão as Ilhas Calendar e Brunswick, lar de um dos escritores mais famosos do século XIX. A jornada termina no histórico estaleiro de Bath. O passeio começa a 10 quilômetros ao largo da costa, nas Ilhas de Shoals, que se espalham pela fronteira entre os estados do Maine e de New Hampshire. No século XVII, todas as ilhas eram controladas pela colônia da Baía de Massachusetts, quando Maine e New Hampshire, em vez de estados americanos, ainda eram apenas províncias. Os primeiros a usarem as ilhas foram os indígenas, que pescavam no local antes de os europeus chegarem em 1623. No século XVIII, havia uma próspera comunidade habitando a região, mas durante a Guerra de Independência, os moradores das ilhas foram evacuados para o continente. Só em meados do século XIX que 2 investidores fundaram um popular hotel de veraneio que, mais tarde, recebeu uma comunidade artística. Desde 1915, várias ilhas pertenceram à Star Island Corporation, um centro de conferências e retiro religioso sem fins lucrativos. No verão, o local cedia vários eventos de uma semana, utilizando o antigo Oceanic Hotel. Em 1914, os moradores construíram um obelisco em homenagem ao reverendo John Tuck, que no século XVIII serviu à comunidade por mais de 40 anos. A maior ilha do arquipélago é a Appledore, com 38 hectares. Ela abrigava um grande hotel no século XIX, mas o prédio foi destruído por um incêndio em 1914. Atualmente, a ilha é a estação operacional do Shoals Marine Laboratory. Algumas das ilhas menores, como Lunging, são propriedades particulares e servem como um belo refúgio. No continente, a fronteira estadual separa as cidades portuárias de Portsmouth, em New Hampshire, e Kittery, no Maine. Na entrada do porto, os navios são alertados sobre as pedras perigosas desde 1820 pelo Whaleback Light. O farol foi reconstruído em 1872, depois que uma tempestade destruiu seu antecessor. No meio do porto fica a ilha de Seavey e um histórico estaleiro naval. Maine e New Hampshire disputaram o estaleiro durante quase 200 anos. Só em 2001, o Supremo Tribunal Americano concedeu ao Maine o título da propriedade. Apesar de agora pertencer oficialmente ao Maine, o local ainda é chamado de Estaleiro Naval de Portsmouth. O estaleiro foi fundado em 1800 a pedido do segundo presidente americano, John Adams. Portanto, esse é o mais antigo estaleiro em funcionamento dos Estados Unidos. E um dos primeiros navios lançados aqui foi o navio de guerra USS Washington, de 74 armas, em 1815. 100 anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, o estaleiro começou a construir submarinos e manteve a atividade ao longo da Segunda Guerra Mundial, quando construiu mais de 70 submarinos. Muitas das construções da ilha são patrimônios históricos, inclusive a prisão naval, erguida em 1905 e apelidada de Castelo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o presídio recebeu muitos tripulantes de submarinos alemães. A instituição foi finalmente fechada em 1974. O Forte McClary, construído em 1808, protegeu o porto e o estaleiro em séculos anteriores. Ele foi desativado em 1918. Alguns quilômetros costa acima fica a cidadezinha de York Harbor.
Durante a Guerra de Independência, quando as ilhas de Shoals foram abandonadas, alguns pescadores derrubaram seus casebres de madeira e, literalmente, atravessaram a baía boiando neles, até York Harbor, onde reconstruíram os casebres. Este porto marítimo, que já foi próspero, exibe várias belas mansões do século XVIII. Uma delas tem vista para o rio, a Sayward Wheeler House, construída nos anos 1720. Foi a casa de Jonathan Sayward, um comerciante local e um respeitado líder civil. Ele reformou a casa nos anos 1760, seguindo a última moda da Inglaterra, adaptando-a para o estilo de vida colonial. Depois que ele morreu, seus descendentes fizeram pouquíssimas alterações na mansão, provavelmente por falta de dinheiro. Com isso, a construção representa o gosto do século XVIII e é uma das mais belas casas coloniais do litoral leste americano. Há mais de 60 faróis ao longo da costa do Maine. Antes do radar e do GPS, eles eram essenciais para manter os navios fora de perigo. Um dos mais famosos fica na ilha Nubble, na extremidade de Cape Neddick. Em 1874, o Congresso americano destinou $15 mil para a construção de um farol no local que continua em uso até hoje. Conhecido pelos moradores como Noble Light, o farol é um símbolo americano. Tanto que uma imagem dele foi levada na espaçonave Voyager junto com outras da Grande Muralha da China e do Taj Mahal, para o caso de a nave cair nas mãos de extraterrestres inteligentes. As barras da grade que cerca a lanterna são decoradas com réplicas de bronze de 10 centímetros do próprio farol. O Nubble Light já figurou em mais cartões postais, calendários e outros souvenirs do que qualquer outro farol da Nova Inglaterra. Várias das antigas vilas de pescadores agora são muito visitadas. Ogunquit, que significava lagoa costeira para os índios Abenaki, é uma das mais famosas, principalmente por causa de Perkins Cove e de sua ponte levadiça extremamente fotografada. No século XIX, o lugar era muito frequentado por artistas, que eram vistos pintando ao lado dos pescadores, que também exerciam seu ofício. Na mesma época, os ricos ergueram grandes casas que acabaram virando hotéis, como é o caso do Beechmer Inn, construído nos anos 1880. Atualmente, o litoral atrai turistas de muito longe, especialmente no outono, quando as cores das árvores lembram a paleta de um pintor. A praia de 5,5 km é uma das principais atrações da região e forma uma península natural que protege o rio Ogunquit. Ao longo desta faixa costeira, rios sinuosos e de fluxo lento são perfeitos para a prática da canoagem e para o turista se maravilhar com as cores do outono. Este é o belo rio Malsam. O rio desemboca no mar, perto da praia de Kennebunkport, onde luxuosas casas de todos os formatos e tamanhos contornam a costa. Kennebunkport recebeu o nome do rio em 1821. Uma colônia europeia se instalou aqui em meados do século XVII, mas devido aos sucessivos ataques dos indígenas, a colônia ficou praticamente abandonada até o século XVIII. Então a navegação e o comércio prosperaram ao longo do rio, e a cidade começou a crescer. No século XIX, a cidade virou um destino de veraneio e ganha popularidade desde então. Kennebunkport também é famosa pelos frutos do mar. E um guia de restaurantes elegeu Clam Shack um dos 10 melhores dos Estados Unidos. Ao longo dos anos, a lanchonete atendeu 2 presidentes e vários líderes mundiais que não tiveram que esperar na fila. Costa acima, no Walker's Point, fica o Complexo Bush.
Aqui, a família recebeu líderes mundiais, inclusive Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev, Vladimir Putin e Nicolas Sarkozy. O agente do serviço secreto que estivesse de plantão tinha que buscar no Clam Shack os sanduíches de lagosta com fritas. Poucos quilômetros acima do rio Kennebunk fica a Wedding Cake House. Ela foi iniciada pelo construtor naval George Bourne em 1825, num estilo que ficou conhecido como Carpenter Gothic. Ele tinha viajado para a Itália e ficado muito impressionado com a beleza gótica da Catedral de Milão. Quando voltou de viagem, começou a construir a casa gótica usando apenas ferramentas manuais. Seu único ajudante foi um dos aprendizes do estaleiro. George Bourne passou o resto da vida acrescentando adornos e muitos diziam que a habilidade dele não tinha limites. 16 quilômetros costa acima está Biddeford Pool, lugar onde se instalou a primeira colônia permanente do Maine, no início do século XVII. Na época, o vilarejo se chamava Winter Harbor e sofreu muitos ataques indígenas nos 100 anos seguintes. Agora, Biddeford Pool é invadida por visitantes mais pacíficos que vêm do outro lado dos Estados Unidos e do Canadá para aproveitar o litoral espetacular. Do campo de golfe, na parte norte, os jogadores têm uma bela vista da Ilha Wood e direito a uma história do século XIX sobre assassinato, suicídio e fantasmas. O farol da Ilha Wood é o segundo mais antigo do estado do Maine e foi construído em 1858. 38 anos depois, um andarilho bêbado chamado Howard Hobbs, que havia alugado um casebre na Ilha Wood, estava no continente quando o delegado ameaçou prendê-lo por causa de uma briga com a esposa. Hobbs atirou no delegado e fugiu para o casebre na Ilha Wood. Ele foi à casa do guardião do farol, o Sr. Orcutt, que tentou convencê-lo a se entregar. Ele não conseguiu, e Hobbs voltou para o casebre e se suicidou com um tiro. Nos anos que se sucederam ao incidente, houve relatos de gemidos vindos do casebre, da sombra de uma figura fantasmagórica e de portas trancadas que foram abertas misteriosamente. O guardião do farol que substituiu o anterior, aos poucos enlouqueceu com isso tudo e, certa noite, em 1905, remou para o continente e, na manhã seguinte, se suicidou. Em 2005, uma equipe de pesquisa paranormal começou a investigar as assombrações, o que só aumenta o mistério dos estranhos acontecimentos no farol da Ilha Wood. Do outro lado da baía fica Prouts Neck, uma cidadezinha peninsular. No fim do século XIX, virou moda ter uma casa de veraneio no local. Apesar de casa não ser a palavra mais adequada para descrever estas mansões. Muitas casas ainda pertencem às mesmas famílias que as construíram há mais de 100 anos. Em 1883, um dos artistas americanos mais influentes do século XIX se mudou para Prouts Neck, onde passou o resto da vida, Winslow Homer. Ele reformou uma garagem de carruagens na propriedade dos pais. Nos 20 anos seguintes, penou para vender os quadros, mas pelo menos contou com o apoio dos pais e mais tarde do irmão. Em 1900, os quadros dele, principalmente as paisagens litorâneas, começaram a vender bem, e ele finalmente virou um artista bem-sucedido e conquistou estabilidade financeira. Winslow Homer morreu neste ateliê em 1910, aos 74 anos. O Portland Museum of Art comprou o ateliê para homenagear um dos maiores pintores dos Estados Unidos. Cape Elizabeth fica na entrada sul do porto de Portland.
E antes da construção de 2 faróis, os navios naufragavam nas pedras quando tentavam dobrar o cabo à noite. Os primeiros faróis foram construídos em 1828, mas foram substituídos por 2 estruturas de ferro fundido em 1873. Mas esse sistema foi desativado em 1924. E o farol do continente foi vendido por uma bagatela. O farol de Cape Elizabeth, mais próximo da costa, continua operante. Os navios que entram no porto de Portland se deparam com outro farol localizado num perigoso promontório de pedra. O Portland Headlight foi encomendado por George Washington e concluído em 1791. Desde então, a torre foi encurtada em 6 metros e ampliada de novo em 1864. O poeta Henry Wadsworth Longfellow, que morava em Portland, costumava visitar o farol e talvez tenha se inspirado nele quando escreveu o poema The Lighthouse. Eis 2 versos. A saliência rochosa adentra o mar e em sua ponta, alguns quilômetros à frente, o farol ergue sua enorme estrutura de alvenaria, um pilar de fogo à noite e de nuvem de dia. Os grandes veleiros navegam para longe e para perto, sacolejando nas ondas intensas. Sempre alegres quando veem o brilho do farol, dão silenciosos acenos de boas-vindas e de despedida. Há 2 fortes na entrada do porto de Portland. O primeiro é o Forte Scammell, da Ilha House, construído em 1808 e modernizado durante a década de 1850. Entre 1907 e 1937, a ilha e o forte foram usados como centro de imigração e considerados a versão nortista da Ellis Island, no porto de Nova York. Em 1857, o Forte Gorges foi erguido para ampliar a defesa do porto. Portland é a maior cidade do Maine e foi a capital do novo estado durante 12 anos, de 1820 a 1832, quando Augusta passou a ser a capital. A cidade tem um lema em latim, Resurgam, que significa ressurgir. Isso se refere ao grande incêndio que ocorreu em Portland em 1866 e destruiu 1.800 construções, deixando mais de 10.000 pessoas desabrigadas. Na época, foi o maior incêndio dos Estados Unidos. O poeta Henry Wadsworth Longfellow, autor do poema declamado anteriormente, descreveu o incêndio como desolação, desolação, desolação. Me fez lembrar de Pompeia. Longfellow nasceu em Portland em 1807 e morou nesta casa com os pais até ir para a faculdade. Ele fez muito sucesso em vida, escrevendo poemas sobre mitologia e lendas. Atualmente, ele é considerado um dos poetas mais distintos dos Estados Unidos. O porto de Portland fica na extremidade sul de Casco Bay e das Ilhas Calendar. O nome do arquipélago é baseado no mito de que existem 365 ilhas. Tal relato foi feito em 1700 por um engenheiro militar britânico que afirmou haver tantas ilhas quanto dias do ano. Na verdade, são apenas 136, mas o nome pegou. Pequenas barcas ligam as ilhas, e a baía é ótima para velejar e pescar. A maioria das ilhas é habitada, mas as menores só têm algumas casas. Em 1912, o Sr. Leon Leonwood Bean abriu uma lojinha no porão da loja de roupas do irmão em Freeport. Ele começou a vender a Bean Boot, a bota de caça do Maine. Ele batizou a loja de L.L. Bean. O sucesso foi tanto que em 1951, o estabelecimento começou a funcionar 24 horas por dia. A loja virou o principal comércio de Freeport. Atualmente, é uma multinacional com vendas anuais de mais de $1 bilhão.
A poucos quilômetros de Freeport, há algo um tanto curioso. Um deserto no meio do Maine. Parece areia, mas é silt glacial que foi depositado há 10 mil anos e tem cerca de 25 metros de profundidade. Ao longo dos séculos, surgiu uma camada de solo sobre o silt, permitindo que as árvores e a vegetação rasteira crescessem. A exposição ocorreu por causa de um agricultor que, no final do século XVIII, limpou o terreno e não alternou o plantio. Isso, aliado ao pasto excessivo, provocou a erosão do solo e produziu esta duna. À medida que o deserto se espalhou, o agricultor desistiu de tentar controlá-lo e deixou a natureza tomar seu rumo. O local foi comprado em 1919 e transformado numa atração turística. Nos anos 50, havia um camelo de verdade no lugar, mas como ele cuspia nos turistas, foi mandado para um zoológico e substituído por uma estátua em tamanho natural. Poucos quilômetros a leste estão a cidade de Brunswick e a Bowdoin College, uma das 10 melhores universidades dos Estados Unidos. Ao contrário da maioria das universidades de sucesso, a Bowdoin se manteve pequena e só tem 1.700 alunos. A universidade foi fundada em 1794 e 2 escritores excepcionais se formaram aqui em 1825. O romancista Nathaniel Hawthorne e o poeta Henry Wadsworth Longfellow. A relação da universidade com a Guerra de Secessão fez as pessoas dizerem que a guerra começou e terminou em Brunswick, já que um professor da Bowdoin recebeu a rendição do exército dos Estados Confederados em 1865, e a mulher de outro professor começou a escrever o livro de 1852 que influenciou o início da guerra, A Cabana do Pai Tomás. A autora Harriet Beecher Stowe era, junto com o marido, uma abolicionista fervorosa. O livro, que descrevia a vida dos escravos, vendeu mais de 300 mil exemplares no primeiro ano, sendo o romance americano mais vendido do século XIX. Harriet chegou a abrigar escravos fugitivos em sua casa em Brunswick, onde escreveu o livro. Isso fez o presidente Lincoln dizer a ela: "Então, você é a mulher que escreveu o livro que deu início a esta grande guerra." Brunswick não está longe do último destino desta jornada, a cidade de Bath, no rio Kennebec. Este navio da Marinha Americana está sendo construído no Bath Iron Works. O estaleiro foi fundado em 1884 e constrói navios de guerra desde então. Durante a Segunda Guerra Mundial, os navios construídos no Bath Iron Works eram considerados mais resistentes, dando origem ao ditado: "Se foi feito em Bath, é o melhor." No auge da produção durante a guerra, o estaleiro lançava um destroyer a cada 17 dias. Uma verdadeira façanha. Ao longo dos anos, o estaleiro projetou e construiu encouraçados, fragatas, cruzadores e destroyers, inclusive os da classe Arleigh Burke, que estão entre os navios de guerra mais modernos do mundo. Em 2001, o estaleiro construiu uma enorme plataforma de concreto para a montagem final dos navios. Assim, eles não precisam ser construídos num plano inclinado para serem lançados. Podem ser construídos no plano reto e transferidos para a plataforma. Quando o navio está pronto, a plataforma afunda na água e a embarcação boia. A jornada pela pitoresca costa do Maine termina aqui.